Olá, eu sou o Rogério Silva e você está no canal É Só Futebol. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho, para dar uma força aqui para o canal continuar crescendo. Ative o sininho para receber as notificações do seu time de coração. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Hoje nós estamos aqui para falar do pós-jogo de CSA 3, Vasco da Gama 1, em pleno São Januário. É isso mesmo que você ouviu. Vasco da Gama 1, CSA 3. Um jogo terrível para o Vasco. Terrível. A torcida saiu xingando, a torcida saiu insatisfeita, porque a torcida não merece esse time. Não merece esse time e não merece esse treinador. O Vasco jogou muito mal. A insistência do Fernando Diniz com alguns jogadores não dá para entender. Não dá para entender porque ele continua escalando o Zeca de lateral direito. Não dá para entender porque ele continua escalando o Morato e principalmente o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel, é como eu sempre falo aqui no canal, quando ele era bom, ele era ruim. Nunca foi titular em time nenhum. Não foi titular no Cruzeiro, não foi titular no Santos, não foi titular no Corinthians. O único time que ele consegue ser titular é no Vasco da Gama. Isso por causa da insistência do Fernando Diniz. O cara ainda jogou os 90 minutos. Ficou os 90 minutos em campo. O Fernando Diniz mexeu e não tirou o Marquinhos Gabriel. É impressionante como pode ter um jogador que faz tanta raiva na torcida do Vasco. Tanta raiva na torcida do Vasco. O Marquinhos Gabriel não dá. Ele não tem a mínima condição de jogar no Vasco da Gama. Mesmo nesse time fraquíssimo do Vasco da Gama, o Marquinhos Gabriel não tem condições de jogar nesse time. De igual modo, o Zeca e o Morato. E o time sem o Nenê perde demais. O time sem o Nenê parece outro time. Fica um buraco no meio de campo. A bola não passa pelo meio de campo. Quando passa, os jogadores erram o passe. É só ligação direta e quando a bola chega no pé do Morato, eu não sei o que ele arruma, que ele domina a bola, roda e perde a bola. O Marquinhos Gabriel da mesma forma. E o Fernando Diniz insiste com esses jogadores. O Fernando Diniz, gente, vamos falar de Fernando Diniz. Fernando Diniz sempre foi assim. Sempre foi assim. Enquanto ele não rever os conceitos dele, sempre vai ser assim. Ele chega num time, faz 3, 4, 5 partidas boas, com o seu esquema de jogo, depois se perde, não tem variação tática. O time do Diniz não tem variação tática. Ele não consegue variar o time taticamente. Ele troca as peças, mas o time continua do mesmo jeito. E aí depois todo mundo bate palma quando ele chega no time, a imprensa bate palma porque ele é o queridinho da imprensa, mas não é o queridinho dos clubes não. E nem da torcida também não. Ele é o queridinho da imprensa, da torcida não. Sempre faz isso. Deu para ver que ele estava visivelmente alterado na beira de campo. Por que ele estava alterado? Porque quando o treinador treina alguma coisa e os jogadores não fazem campo, o treinador fica nervoso do jeito que ele estava. Ele pegava o jogador pelo braço, que é o estilo dele, pegar o jogador pelo braço. Ele pegava os jogadores pelo braço, falava no ouvido do jogador e o jogador voltava e não fazia nada do que ele tinha falado. O time totalmente confuso dentro de campo, o time totalmente atabalhoado. O CSA começou o jogo muito bem, não se intimidou dentro de São Januário. Começou o jogo jogando em cima do Vasco, o Vasco tentando contra-atacar, mas não conseguia. E o CSA ficou mais próximo do primeiro gol, dos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, do que o Vasco de fazer o gol. Mas, curiosamente, o árbitro anulou um gol do CSA, que para mim, ali tanto faz, ser anulado ou não. Nessa eu tô com o Roque Júnior, porque o jogador bota o braço aqui para se proteger, porque o Zeca subiria para trás e poderia atingir ele. Ele coloca o braço, o Zeca sobe da altura de uma gilete, subiu da altura de uma gilete, não conseguiu fazer o corte da bola, a bola bate na cabeça do Yuri Castilho, quando sobra ele faz o gol. O juiz preferiu anular o gol. Ele anulou o gol. E depois, o pior é que uma jogada na área do CSA, ele dá um pênalti no Cano que não tem o mínimo cabimento. Não tem explicação dar um pênalti daquele. Dá para ver que visivelmente o Cano atrasa a passada, que ele perde a bola, ele vê que a bola se adianta, ele segura o pé e o jogador do CSA não pisa no pé dele. Na imagem dá para ver, não pisa no pé dele.
o jogador do CSA na corrida coloca o pé perto do pé do Cano, mas não faz o pênalti. E o juiz vai no VAR e confirma o pênalti. Aí o Cano bate o pênalti e faz 1-0 para o Vasco. Fez 1-0 para o Vasco, a torcida se inflamou, a torcida apoiou o tempo todo, a torcida apoia, continua jogando com o time, mas aí o CSA me vai e empata o jogo. Num chute do Renato Cajá de fora da área, aquele mesmo Renato Cajá que jogava no Botafogo, num chute de fora da área, a bola desvia no marcador do Vasco e realmente essa não dava para o goleiro pegar. 1-1. Primeiro tempo acaba 1-1, o segundo tempo volta, o CSA parece que satisfeito com o empate não pressiona o Vasco e fica marcando do meio de campo para trás. Mas o time do Vasco continua sem articulação, porque o Nenê faz essa articulação. O Nenê vem na linha dos volantes, busca essa bola e vai fazer essa articulação. Sem o Nenê, o Vasco não tem essa articulação. Fica dependendo de Morato e Marquinhos Gabriel. Amigão, se depender de Morato e Marquinhos Gabriel, o Vasco está morto. O Vasco não sobe. O Vasco não sobe. Se depender desses jogadores para o Vasco subir, não sobe. Agora não ficou difícil o acesso, não. Ficou quase impossível. Quase impossível. Então o Vasco me vem, mas o lance mais bizarro do segundo tempo, acredite se quiser. Acredite se quiser. Eu, no meu 53 anos de vida, eu nunca vi uma jogada daquela no futebol. E eu peço para que vocês pesquisem no YouTube para ver se existe uma jogada daquela. Se existir, são poucas. São poucas. Um jogador caído, o jogador estava caído, cercado por 4 a 5 jogadores do Vasco, ele consegue fazer o passe e o De La Torre faz o gol. Cara, isso é impressionante. Isso é impressionante. Mas para não dizer que eu estou pegando no pé, os senhores me digam aqui embaixo, quem estava no lance? Quem chegou no lance e derrubou o jogador e se levantou depois e ficou esperando o jogador tocar? Digam aqui nos comentários, quem estava lá? Eu respondo, o senhor Marquinhos Gabriel. Era um desses 5 jogadores que estavam em volta do jogador que fez o passe para o De La Torre fazer o gol. E aí foi 2-1 para o CSA e o Vasco ficou com aquela cara de paisagem. O time do Vasco ficou sem saber o que estava acontecendo. A torcida começou a pegar no pé dos jogadores, a torcida começou a não dar sossego para os jogadores, entre eles o Marquinhos Gabriel, que era o principal alvo da torcida. E aí, num contra-ataque puxado pelo Cleiton, que é aquele mesmo Cleiton que jogou no Corinthians, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Figueirense, aquele mesmo Cleiton que também jogou no Vasco, é aquele mesmo Cleiton que nunca fez nada em time nenhum. Sempre jogou desse jeito, sempre foi reserva, assim como o Marquinhos Gabriel. Ele consegue pegar uma bola de contra-ataque e o Riquelme já vem vendido, ali você já vem vendido, porque o Riquelme saiu da posição dele lá da esquerda para cobrir lá na direita, então você já vem vendido, você já vem para fazer o pênalti. O Cleiton toca a bola e o Riquelme faz o pênalti. 3-1 para o CSA. A torcida do Vasco não aguenta mais esse time, não aguenta mais o Fernando Diniz. A torcida do Vasco não aguenta mais esses jogadores. Isso é uma falta de respeito com a instituição Vasco da Gama. Esses jogadores, eles entram dentro de campo e eles não sabem o que faz com a bola. Qualquer um de nós, eu que estou falando aqui e vocês que estão assistindo aí, qualquer um de nós temos condições de fazer melhor do que o Marquinhos Gabriel, melhor do que o Zeca. Aí você me pergunta, como assim? Sabe por quê? Porque se nós formos lá, nós não vamos fazer nada, porque nós não somos jogadores profissionais. Assim como eles também não fazem nada. Então, eles não fazem nada. E nós, jogando lá, faríamos nada igual eles. Só que tem uma diferença. Eles são jogadores profissionais. Eles são jogadores de futebol profissionais. Ou então, se dizem ser. Então, foi um jogo terrível. O Vasco, com essa derrota, fica muito difícil o acesso, muito difícil o acesso. O CSA fez um bom jogo, é um time bem treinado, é um time que já foi a Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro, é um time que já ganhou do Curitiba, é um time que já ganhou do Botafogo, é um time muito bem treinado. O Moza chegou em São Januário reclamando de que o CSA não tem a atenção que merece pela mídia,
Mas, moça, o seu time é um bom time e não precisa da atenção da mídia, porque o Vasco tem a atenção da mídia e esse time que você viu aí e que você derrotou por 3-1. Então, o CSA não precisa dessa mídia. O CSA tem o que precisa, que é futebol e um treinador que sabe armar um time. Já o Vasco da Gama, isso eu já não sei. Mas foi um jogo muito bem jogado pelo CSA, um time muito bem montado. Em determinado momento, quando faz o gol, se monta para o contra-ataque e o contra-ataque é mortal. O contra-ataque do CSA é mortal. Esse Yuri Castilho é um bom jogador, é um excelente jogador. Acho que não fica no CSA para o ano que vem, porque tem muitos times da Série A de olho nesse jogador. Então é um time que tem bons atacantes, o De La Torre é um jogador experiente, um bom jogador também. Então eu acho que ficou muito difícil o acesso para o Vasco, já o CSA respira e almeja e continua buscando e sonhando com esse acesso à Série A. Então, meus amigos, foi isso. Se inscreva no canal, dê uma força para o nosso trabalho, compartilhe, ative os sininhos, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, porque a qualquer momento eu posso estar falando do seu time. Muito obrigado por assistir o vídeo e eu fui.